Bom, fala pessoal. Vou falar um pouco hoje sobre Los Angeles Lakers e uma ideia de troca que surgiu na minha mente para melhorar esse time defensivamente e inclusive ofensivamente. O Lakers vem passando por uma situação difícil. O último jogo ele perdeu para o Milwaukee Bucks. Como vocês podem ver, o time titular tinha LeBron James, CJ Claravia, DeAndre Ayton, Marcus Smart e Luka Doncic. Esse time aqui é extremamente fraco, porque o Jay Clarava não é um bom defensor, o DeAndre Ayton muito menos, o LeBron James ele ajuda bastante. Acho que desse time aqui ele seria o segundo melhor defensor, porque o primeiro seria o Marcus Smart e o terceiro melhor defensor seria o Luka. Por incrível que pareça, o Luka ele é defendendo, ele é melhor que o Jay Clarava e do que o DeAndre Ayton. E quem fala isso, eu não estou falando da boca para fora. É baseado em estatística. No próprio site da NBA, você tem o Defense Rating, né? Que ele fala sobre a questão de tipo o quão bom esse jogador defensivamente contra outros jogadores. Qual a probabilidade dos jogadores pontuar em cima desse jogador, a probabilidade dele roubar a bola e tudo mais. Na verdade, aqui é uma estatística mais de ganho de duelos, seria mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui. E aí, se a gente pegar o time do Lakers, por exemplo, e a gente conseguir filtrar aqui durante toda essa temporada e tudo mais, temporada 25-26, por jogos, a gente vai ver o seguinte, que o melhor defensor jogador defensivo do time, de fato, continua sendo o Marcus Smart, e ele veio para isso e ele está conseguindo fazer isso. O Austin Reeves, por incrível que pareça, está em segundo, acima do LeBron James e Luka, segundo essa estatística. Só que aqui tem um ponto. Esse GP aqui são games played, ou seja, jogos que o jogador participou. O Marcos tem 27, o Austin Reeves tem 23, o LeBron tem 19, o Luka 29. O Austin Reeves, antes de machucar, ele já vem alguns jogos, perdendo alguns jogos, ele estava fazendo uma temporada boa, mas 2 ou 3 jogos antes dele se machucar, ele não estava jogando bem. Ele não estava jogando muito bem. Só você pegar aqui. Está até errado não ali, coloquei até errado, mas beleza. Se você for pegar, ele estava começando a fazer jogos ruins. Então, se você for ver, ele vem perdendo 7 jogos. E ele estava fazendo alguns jogos ruins. Você vê, jogo 17 pontos, 12 pontos. Ele estava começando a diminuir as médias dele de pontuação. Inclusive, você for ver até em roubo de bola, ele já estava diminuindo bastante a questão de roubo de bola. Então, essa estatística aqui, ela de certa forma, ela também é um pouco mentirosa, porque na teoria o LeBron James é melhor defensivamente e na prática, se o Austin Reeves tivesse jogado esses outros jogos que ele perdeu aqui em comparação a, por exemplo, o Luka, até inclusive o Jared Vanderbilt, ele estaria pior defensivamente, porque o Austin Reeves ele é bom no ataque, isso é indiscutível, e péssimo na defesa. O Luka é extremamente bom no ataque e péssimo na defesa também. Mas a questão aqui é quais são os melhores jogadores defensivos do Lakers. Segundo o próprio site da NBA são Marcus Smart, os melhores são Marcus Smart, Austin Reeves, LeBron James, Luka e Vanderbilt, o top 5. E aí, como eu tinha falado antes, se você for pegar o time titular que perdeu o jogo, você vê que o melhor seria o Marcus Smart, o segundo melhor em campo, em quadra, LeBron James. Aí tu tem Jay Clarava e DeAndre Ayton. Se você vem para essa questão defensiva, você vai ver que tipo, Jay Clarava tá em nono e o DeAndre Ayton tá logo atrás dele. Então você vê que, infelizmente, o time do Lakers, a tendência não é que melhore, porque esses caras já fizeram, Jay Clarava, 36 jogos, DeAndre Ayton, 32 jogos. Então se esses caras não melhorarem agora, da metade para frente, provavelmente eles podem até enganar o torcedor. O DeAndre Ayton, por exemplo, vai fazer uma partida de, sei lá, de 5 blocos e incorporar ali o Antetokounmpo na defesa e no outro jogo ficar negativo. Então, isso aqui é irrelevante a defesa do DeAndre Ayton e do Jay Clarava. Então, qual é a ideia aqui?
é reforçar o time na defesa e melhorar o ataque. Porque teve um jogo anterior a esse que o Lakers jogou que o time simplesmente só tinha o Luka marcando ponto. Porque o LeBron James já deixou claro que não vai jogar back-to-back. Então, ele não vai fazer, por exemplo, o jogo hoje e amanhã. Ele só vai querer jogar hoje, ele não vai jogar amanhã. E ele só vai jogar no próximo jogo, ele já deixou isso claro. Tem até notícias na imprensa falando sobre isso, ele falou isso abertamente. Aí é aquela questão também, a idade do cara, 41 anos e tudo mais. Então ele não vai fazer mais back-to-back. E aí, quando só tiver Luka em campo, em quadra, o time vai faltar pontos, porque ofensivamente o time vai estar fraco. Esse jogo que é a exceção, o Luka ter jogado ruim assim, é normal, o cara também não é perfeito, mas precisa-se também de um reforço ofensivo. Então, o reforço ofensivo nesse caso seria quem? Austin Reeves, que está machucado. Só que o Austin Reeves ele deixa um buraco na defesa. Então, imagina um time que tu tem defensivamente apenas LeBron James, que já não está mais no seu auge físico, então ele já não vai poder marcar com tanta intensidade. Marcus Smart, que também não está no seu auge físico mais, mas ainda marca muito bem. E Luka, que é um buraco defensivo, e Austin Reeves, que é um buraco defensivo, e DeAndre Ayton, que é um buraco defensivo. Ou seja, dos 5 jogadores, ninguém ali, de fato, vai fazer aquela defesa, vamos dizer assim, fervorosa, que vai fazer o time evoluir muito defensivamente. O único jeito é trazer novas peças. Hashimura está machucado, é irrelevante também. Hashimura é irrelevante. O torcedor que espera alguma coisa do Hashimura, ele tem que esperar sentado, porque o Hashimura, ele sequer é jogador de rotação, ele é para ser banco e olhe lá. E aí o que é que acontece? Como reservas, tu tem o Vanderbilt, que de fato é um defensor, é inegável. Ele está passando por uma fase ruim há alguns anos, inclusive, mas ele ainda é um dos melhores defensores, como mostrei aqui no defense rate do time. Ele ainda está em quinto, mesmo jogando poucas partidas e poucos minutos. Se você for ver, ele só joga 20 minutos por jogo, e ele passou muito tempo sem jogar, inclusive. Mesmo assim, ele voltando, sendo um péssimo jogador ofensivo, mas a defesa dele muitas vezes é o que ajuda. Então a ideia é o quê? A minha ideia é melhorar a defesa e melhorar o ataque. E aqui não é baseado em fanatismo, mas em objetividade. O torcedor, quando ele passa a ser fanático pelo time, ele fecha os olhos para problemas claros que existem. No caso do Lakers, problemas claros que existem são na defesa. Então, o torcedor não pode ser fanático a ponto de dizer aquele meu jogador é o queridinho e eu não posso ser do time. Isso é um problema que não deve existir. Porque esse jogador ele pode ser o queridinho da torcida, independente. Se ele não rende, ele não merece estar naquele time. E um queridinho da torcida, que pra mim deveria sair, é esse, Austin Reeves. Esse cara, as médias dele tá muito inflada. Tipo, tá muito, muito, muito inflada as médias dele. Ele tá com média de 27 pontos por partida. Tipo, para quem não sabe, o Austin Reeves está em último, vamos dizer assim, está em último ano para questão contratual. Então ele pode exercer a player option ou se não negar essa player option e ir para o contrato máximo. Já foi divulgado na imprensa que ele rejeitou a oferta de 22 milhões de dólares, que seria o contrato dele. Ele rejeitou. Então ele quer um contrato máximo. O contrato máximo dele é a partir de 30 milhões. Se eu for pesquisar aqui vai ficar muito grande o vídeo, mas basicamente seria isso. Ele quer acima de 30 milhões, então ele quer 35 a 40 milhões no novo contrato dele. O que é que acontece? Austin Reeves vai ficar muito caro. E pode ser que, a partir do momento que ele receber o contrato máximo dele, essas médias de 27 pontos dessa temporada volte ao normal. Ou seja, para 26, 27, nova temporada, ele com contrato máximo, ele vai ficar sossegado, então essas médias podem cair bastante. Ele provavelmente não vai manter isso aqui. Isso é comum na NBA. Jogador em último ano de contrato, eles buscam uma extensão máxima. Então eles não aceitam aquele contrato que o clube oferece
Inclusive, o Austin Reeves negou, se você fizer uma pesquisa básica, vai ver que ele negou, e ele quer um contrato máximo. Ele negou de 22 milhões de dólares e agora ele quer um contrato máximo. Então vai ser na casa dos 35, acredito que de 35 para frente. E aí já na casa dos 40 milhões na verdade, o contrato dele já não vale. Então ele corre o risco aqui do Austin Reeves receber um contrato máximo, cair os números dele e ninguém querer trocar ele no mercado porque o contrato dele vai ser extremamente alto. Corre-se esse risco. Obviamente, o Lakers, ele é um ativo muito precioso, o Lakers não pode perder. Então, na teoria, o Lakers teria que renovar com ele, dando um contrato máximo dele. Ou trocando ele, visto que agora ele está no seu ápice de valor de mercado. Então, a minha proposta aqui é o seguinte: trocar o Austin Reeves, que é o queridinho da torcida, e segundo a torcida, ele é o próximo Luka Doncic aí, ele é o Luka Doncic mais em fase de evolução e tudo mais, né? Porque não sei o que o torcedor do Lakers ama tanto esse cara, porque ele, como eu já falei, ele é um buraco defensivo. Se você tem dois buracos defensivos, o time fica péssimo, velho. Se você tem um time titular para jogar uma NBA Finals e tu já começa com Austin Reeves e Luka Doncic, esses caras não tem defesa, pô. E aí tu já pega um DeAndre Ayton que também não tem defesa, o DeAndre Ayton. E aí tu acredita no Hashimura que ele vai evoluir, que vai ser um cara muito foda. Também não tem defesa, vai acabar com tudo. Tu só vai ter quem? LeBron James marcando e Marcus Smart como jogador de rotação marcando. Então esse time aí não passa da primeira fase, independente do time que ele cair. Eu vejo isso e a maioria das pessoas também vê isso. Porque toda vez que o Lakers pega um time minimamente bom, principalmente defensivamente, ele perde. Então, beleza. Minha proposta aqui é tirar o Austin Reeves do time para buscar jogadores no mercado. Aqui tá o defense rating, só para vocês terem noção do quão ruim o Lakers é, defensivamente falando. Ele tá na posição, aqui tá os times que a pontuação que eles permitem, vamos dizer assim, que eles permitem, né, que os times conseguem fazer nele. Então, a média de pontuação que o Oklahoma sofre é de 105 pontos. Então, a maioria dos times que vão jogar contra o OKC não conseguem passar dos 105 pontos. Então, isso aqui é uma média que eles fazem para dizer qual o melhor time com a melhor defesa. Então, hoje é o OKC, segundo Detroit, e aí tem o San Antonio Spurs, Miami Heat, Houston Rockets e tudo mais. O Lakers, cara, ele tá lá embaixo, só pra vocês terem noção. Cadê o Lakers? Mas já era pra estar aqui já, né? Cadê? Aqui, ó. O Lakers, ele tá na 21ª posição. O Lakers, ele toma em média 116 pontos por partida. Esse time aqui, se pegar qualquer um desses times aqui da própria divisão para no final de conferência ou que fosse, ia tomar um pau, porque primeiro ele ia ter que pegar o OKC, ele ia ter que pegar um San Antonio Spurs, que já demonstrou que perde para o OKC, já perdeu para o San Antonio Spurs, já perdeu para o Houston Rockets, e foi muito feio perdendo para o Houston Rockets. Bom, para vocês terem noção, até o Golden State Warriors com o seu asilo formado tem uma defesa melhor do que a do Lakers. Porque a base dos jogadores do Golden State Warriors são jogadores de defesa. E os caras têm o Stephen Curry, né? E se vocês forem ver no offensive rate, aí sim, o Lakers está em 10º. Beleza, é um time que marca muitos pontos. Então tá entre os 10 melhores times da liga em pontuação. Só que mesmo assim, quando alguns jogadores não estão no time, o buraco ainda continua defensivamente e ofensivamente se perde. Então, mesmo que você tire os times e bote outros jogadores defensivos, só um time defensivo, o time fica ruim ofensivamente. Então tem que haver um equilíbrio. E aí qual foi a proposta de troca que eu validei aqui no Trade Machine? Basicamente foi o seguinte: aqui seria uma troca envolvendo 3 times. Uma troca envolvendo 3 times. O Nets, que vai aproveitar o valor do Michael Porter Jr. para poder negociar ele, porque o Nets ele quer ficar em último para poder pegar uma escolha de draft alta, visto que o time não vai disputar por título. Então, eles, de certa forma, vão se desfazer do Michael Porter Jr. Eu acho que muito provavelmente agora
nessa agência de trocas que vai abrir agora a partir do dia 15 de janeiro até fevereiro, eles com certeza vão querer dispensar o Michael Porter Jr. para poder pegar picks de draft. O Pelicans ele está com rejeição muito grande em trocar Herbert Jones, porque Herbert Jones ele tem um valor do mercado e o Pelicans não vai querer trocar ele. Porém, Austin Reeves em jogo pode sensibilizar o Pelicans a querer fazer a troca. Então, a minha proposta de troca seria o seguinte: o Nets receberia Hashimura, Gabe Vincent e Max Kleber, que seriam contratos expirantes, os três. Quer dizer, contratos expirantes, porque tem um ano em contrato, então eles vão jogar essa temporada. Na próxima temporada, os três já vão ou renova com o time, que seria o Nets, ou eles vão embora, e aí todo esse cap salarial seria aberto para o Nets, provavelmente pegar outros jogadores na free agency, dar um contrato máximo para algum jogador que tivesse disponível na free agency e tudo mais. E aí, para o Nets, Michael Porter Jr. ele tem um valor muito alto agora no mercado, inclusive o valor dele está mais alto do que o do Austin Reeves, porque o Michael Porter Jr. está com médias bem altas de pontuação e ele está jogando muito, muito, muito bem. Então, eu pegaria o Michael Porter Jr., Herbert Jones do Pelicans e Yves Smith. E aí eu vou explicar daqui a pouco o porquê. O Pelicans receberia Austin Reeves, que seria uma forma, porque de certa forma o Austin Reeves ele tem um valor de mercado alto. Então a ideia aqui é ser muito ofensivo no mercado para buscar jogadores pontuais que sairiam por trocas de primeira rodada. O Herbert Jones vale no mínimo uma troca de primeira rodada. Uma escolha de primeira rodada, que no caso, uma escolha de primeira rodada. O Herbert Jones valia no mínimo uma. Então o Pelicans com certeza cederia ele por um Austin Reeves. E se botam o Austin Reeves na mesa do Pelicans, eles iam olhar com carinho, porque de fato o Austin Reeves vale umas duas escolhas de primeira rodada, uma no mínimo. Então eu acho que o Pelicans iriam se sensibilizar, porque eles pegariam o Austin Reeves e já colocariam no mercado de novo para troca. Só que como o Lakers precisa do Herbie Jones, Herbie Jones, então como eles precisam dele, tem que ir atrás do time que de fato tem um jogador. Se você precisar daquele jogador, você tem que ir atrás. E no caso seria Herbie Jones. E aí eu coloquei o Dalton Knecht, que para o Lakers hoje, o Dalton Knecht é irrelevante. Porque esse cara, quando ele entrou na troca pelo Mark Williams lá, e ele chegou aí para Charlotte para ficar lá, assim como o Mark Williams, se eu não me engano, também veio para Los Angeles, foi algo do tipo. Depois que ele viu que ele era uma moeda de troca, esse cara desistiu de jogar pelo Lakers. Pode ser que esse cara, sei lá, vire o próximo LeBron James, mas isso não vai ser no Lakers. Ele não quer mais estar no Lakers e ele demonstra isso em quadra. Ele vem jogando muito mal, errando tudo. Parece que o cara de fato quer sair. Então, a ideia seria mandar Austin Reeves e Dalton Knecht e pegar um Yves Smith. Por quê? O Yves Smith, ele é muito bom jogador. E ele é jovem, ele tem muito para evoluir na liga. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ele é um bom reboteiro e ele dá bastante bloco. E ele é um defensor de garrafão. É exatamente o que o Lakers precisa. O Herb Jones é um defensor de perímetro que o Lakers precisa. E o Michael Porter Jr., aí é que tá. Por mais que ele não seja um bom defensor, ele é bom no ataque. Então, ele seria uma troca perfeita de posição pelo Hashimura. Tu tirar um Hashimura, tu colocar um Michael Porter Jr. hoje no Lakers, por incrível que pareça, vocês podem até dizer que o Hashimura é defensivo, mas o Michael Porter Jr. hoje, se não for melhor defensivamente do que o Hashimura, ele com certeza vai ser melhor. O Hashimura, eu não sei como é que esse cara ainda joga basquete. Ele é ruim. Esse cara é ruim. Ele é bom de bola de três, vai matar umas três bolinhas de três ali, pronto, acabou-se. Ele não parte pro garrafão, basicamente ele é nulo. Pelo menos o que dá para se ver no Lakers nesses últimos anos é isso. Gabe Vincent é irrelevante, esse cara é um veterano. E o Max Kleber é a mesma coisa. Como o Nets vai querer um valor alto, o Hashimura seria talvez uma boa moeda de troca, porque ele ainda tem um valor de mercado de certa forma. E aí tu mandaria uma primeira escolha de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada para o Nets. Aqui tá como falha a troca. Por quê?
Porque basicamente o Herb Jones, como ele renovou o contrato, ele só pode ser trocado a partir de 14 de janeiro. Então isso é a única coisa que está bloqueando da troca ser feita. Como as trocas vão ser liberadas a partir do dia 15 de janeiro, então essa troca seria feita de fato. E aí o Pelicans ia pegar um Austin Reeves e um Dalton Knecht, então ia pegar um jovem jogador aqui que poderia evoluir no time, e um Austin Reeves aqui que tem um valor do mercado, provavelmente ele já jogaria no mercado de novo para pegar alguns piques de draft. No caso do Nets, eles pegariam vários contratos aqui já basicamente para expirar. Isso aqui liberar um cap salarial gigantesco no time que daria, sei lá, para ir buscar um Giannis Antetokounmpo, quem sabe, e pegariam uma escolha de primeira e uma escolha de segunda rodada. Porque o Michael Porter Jr. para sair do Nets vai ser complicado, o valor dele é alto. E para o Lakers isso aqui seria perfeito. Tu teria esses três jogadores. Por que especificamente esses três jogadores? Eu já expliquei antes, mas por causa disso. O time atualmente tem vários jogadores. Eu já tirei da rotação jogadores que não entrariam mais no time, que seriam o Austin Reeves. Ele já não está mais na rotação aqui que eu projetei. O Austin Reeves já não está mais. O Dalton Knecht já não está mais aqui dentro. Gabe Vincent, Max Kleber já não está aqui. Apenas os jogadores que de fato fariam parte da nova rotação. Então tu teria uma rotação com Luka, Herb Jones, Michael Porter Jr., LeBron James e DeAndre Ayton. Esse time aqui, cara, não tem como esse time ser pior do que o time atualmente. Beleza, que tipo, o Herb Jones ele joga aqui em small forward, ou se não, ele seria mais esse small forward. Só que defensivamente, se eu colocasse Marcus Smart aqui de guard e Herbert Jones aqui no Michael Porter Jr., o time ia ficar muito defensivo. Isso seria muito bom. Ia melhorar muito, principalmente a defesa de perímetro. Isso seria fantástico, a defesa de perímetro. O problema é que, de certa forma, tu perderia na questão de ataque. Porque o Marcus Smart ele tem uma limitação em pontos, da mesma forma o Herb Jones. Ele também tem uma limitação em pontos. Eles são muito mais defensivos do que pontuadores. Então, para equilibrar, tu ficaria naquela questão de jogador de rotação. Então, o jogador de rotação que jogaria 28 minutos ali, que seria o sexto homem do Lakers, seria o Marcus Smart. Isso aí seria perfeito, porque daí tu poderia, em certos momentos, fazer um revezamento aqui com o Herbie Jones no lugar do Michael Porter Jr. E o Marcus Smart aqui de guarda, junto do Luka. E aqui tu poderia ter um time com Luka, Smart, Herbie Jones, um Jake Larava para o LeBron descansar um pouco aqui no lugar do LeBron. E para center, não existe um mundo em que o torcedor ame ou tenha algum respeito por um cara chamado Jackson Hayes. Esse cara não joga basquete, velho. Esse cara é horrível em quadra. E pior que o DeAndre Ayton às vezes consegue ser pior que ele, mas é horrível esse cara. O contrato dele tá para encerrar, então o Lakers deveria dispensar ele, e aí que o Ives Smith entra. O Ives Smith é jovem, assim como o Herbie Jones, e o Michael Porter Jr. também não é velho. Então esses caras aqui, eles têm teto para evoluir junto do Luka no Lakers, e na Free Agents para 26, 27, o Lakers poderia se reforçar com vários outros jogadores para reforçar ainda mais esse time. Então, tu poderia pegar Mitchell Robinson, que a partir de 26, 27, na próxima temporada, vai estar livre. Então, tu poderia pegar esse cara para completar o time. Tu poderia pegar o Robert Williams para completar o time, que também vai sair na Free Agents para 26, 27. Próxima temporada ele já vai sair. Tu poderia pegar ele de graça. Tu poderia pegar o Walker Kessler. Aqui seria um cenário perfeito, porque tu teria um time com Luka, Herb Jones, Michael Porter Jr., LeBron James provavelmente ia sair, por isso que o Michael Porter Jr. tem que ficar. E aí tu teria no lugar de DeAndre Ayton, tu teria Walker Kessler de titular. Eu não sei de fato como funciona essa questão de um jogador que tá RFA. RFA basicamente é o seguinte: esse cara ele vai entrar na Free Agents. Porém, o Jazz pode cobrir qualquer oferta que fizerem. E aí eu não sei como é que funciona essa questão da Free Agency em caso que o clube pode cobrir qualquer oferta. Porque quando você tem essa possibilidade, você vai ter vários times atacando o seu jogador para buscar ele, e às vezes pode se criar um clima na liga, eu penso dessa forma, pode se criar um clima na liga ali de vamos dizer assim,
de desonestidade entre as equipes, de um atacando o jogador do outro, enquanto ele ainda é seu jogador, e que tu pode renovar o contrato dele. No caso do Walker Kessler é isso. Ele é free agent a partir da próxima temporada, porém, dependendo da oferta, tipo, ele pode, a equipe que é dona dele, que draftou ele, pode cobrir qualquer oferta. Mas esse cara no Lakers seria fantástico. Ele seria tipo um Rudy Gobert 2.0 melhorado, entendeu? Porque ele pega muito rebote, ele tem média de quase 2 blocos por partida, cara. Ele dá estilo. Essa temporada que ele tava fazendo era perfeito, assim, primeiro jogo, né? Só que daí, infelizmente, ele se machucou. Mas se você for pegar temporadas anteriores, ele não tem assim um histórico grande de lesão. Ele perdeu alguns jogos, de certa forma, em 24 e 23, mas nada que fosse algo de outro mundo. Até porque o Anthony Davis perdia bastante jogos também. Mas é isso, ele tem uma boa média de rebotes, boa média de blocos, é um defensor de perímetro excelente. Então dava para pegar esse cara para reforçar ainda mais o time. Andrew Higgs, eu não sei se ele vai exercer a play option ou ele vai declinar ela. Aí, a Deus dará, né? Quem sabe a Deus aqui o que vai acontecer, mas dá para pegar ele. Caso ele decline e vá pro mercado, dava para ir atrás dele. Preciso de Atua também, dá pra ir atrás dele. Não é aquele jogadorzão, mas é um power forward e o Lakers provavelmente vai precisar de um cara assim pra banco. Chris Boucher também eu coloquei ele aqui, porque ele também vai entrar na free agents. Todos esses jogadores que eu tô falando é free agents. O Chris Boucher já tem um histórico de lesão, eu coloquei ele aqui, mas de fato... o Chris Boucher não dá não. Esquece o Chris Boucher, ignora o Chris Boucher. Jorge Niang vai ser free agent próxima temporada, ele já é veterano, tem 32 anos. Ele talvez pro banco ele fosse bom. O problema é que ele tem um pouco de histórico de lesão, mas a se pensar. Mas de fato seriam os outros. O Kelly Olynyk também vai entrar em free agents para a próxima temporada. Aqui também é um veterano, mais um power forward ali, joga de pivô, se eu não me engano. Ele já seria também interessantezinho aqui para ter no banco de reserva. Isso aqui são jogadores de free agents, tá? Até agora eu falei jogadores de free agents. Esses jogadores aqui, mas por que tu não colocou o jogador fulano? Porque você ia ter que ter picks para fazer a troca. E o Lakers não tem picks para fazer troca. O Lakers tem que ir para free agents. Fora da free agents, o Lakers não tem ativos para fazer troca. Kristaps Porzingis vai entrar de free agents. Pode ser que pro próximo time que ele for, ele faça uma renovação do contrato, busca ali um contrato maior e tudo mais, mas de todo jeito ele vai ser free agent. E aqui é uma oportunidade grande de pegar um cara bom, de pegar um power forward muito bom. Ele joga, se não me engano, ele joga também de pivô, então seria um jogador muito bom para pegar na free agent, o Kristaps Porzingis, caso ele de fato vá para o mercado. Não sei se ele vai querer ir pro Lakers porque ele ganhou um título com o Boston, tem a questão da rivalidade, né? Sem falar que ele não deu muito certo com o Luka quando ele jogou no Dallas. Seria isso. Minha proposta de troca. Como eu falei, Austin Reeves não. Enquanto Austin Reeves, na minha opinião, eu vou fazer questão de deixar esse vídeo gravado para comprovar minha teoria. Enquanto Austin Reeves jogar com o Luka, principalmente os dois de titulares, o Lakers nunca vai ganhar um título. É isso. Essa é a minha proposta de troca. O time ficaria nesses bolsos aqui. E vamos ver. Tá terminando. Tá na metade da temporada, na verdade. Tá na metade da temporada. Essa troca que faria o Lakers virar competitivo. Mesmo que não virasse competitivo, ia ter um time pronto para os próximos anos. Porque a partir do momento que o LeBron sair, tu teria o Michael Porter Jr., tu teria Herbie Jones, tu teria Marcus Smart. E aí depois tu também tá formando jogadores, tu teria outros jogadores para buscar no mercado, principalmente na free agents. E é isso.